Câmara busca soluções para os principais problemas enfrentados pelo município. Turis Angra tem novos projetos para a cidade. Semana do Idoso é comemorada em Angra dos Reis. Estas e outras notícias você verá aqui no seu Jornal Câmara. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão o projeto dos deputados Wagner Montes e André Lazzaroni, que faz mudanças na lei sobre transparência por parte das ONGs e OSs. O texto aumenta as exigências para essas entidades que recebem recursos públicos, determinando a criação de um portal de transparência com inclusão de atalho na página inicial do site da entidade. O projeto também especifica as informações que devem estar disponíveis, valor global e preços unitários dos contratos, demonstrativos de execução das receitas, descrição do objeto social e qualificação completa dos integrantes da administração e do Conselho Fiscal. O texto seguirá para o governador Pezão, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. O presidente da Câmara, vereador Marco Aurélio Vargas, participou de inúmeras reuniões em busca de soluções para os principais problemas enfrentados pelo município de Angra dos Reis. A precária situação financeira dos municípios fluminenses foi a principal pauta da reunião realizada em Brasília no dia 29, a pedido da Associação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Os municípios estão perdendo bastante arrecadação, em média 15%. De fundo de participação dos municípios, comparando o ano passado com esse ano. É a perda média dos municípios. E isso está estrangulando, está dificultando muito a administração dos municípios como um todo. E nós, então, estamos unidos, os prefeitos, em algumas medidas para que a gente possa mostrar para a população das nossas cidades que nós estamos enfrentando essa dificuldade e também sensibilizar o governo federal e também, obviamente, o Poder Legislativo federal para que nos ajude, para que chegue junto conosco, como a gente costuma dizer, para que a gente possa encontrar caminhos para superar essa dificuldade. A reunião foi feita com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o objetivo é buscar apoio do Legislativo Federal às dificuldades dos municípios. Bom, em primeiro lugar, a importância é os prefeitos preocupados em manter a sua mínima sobrevivência, porque na realidade a queda de arrecadação continuada que está se dando nos municípios, nos estados também, tem sido por todo o país. E o Rio de Janeiro não é diferente. O Rio de Janeiro ainda tem um agravante, que é a queda do royalties do petróleo, que não só caiu o preço do barril de petróleo, diminuiu a produção e o câmbio, apesar de ter aumentado, não compensou essa perda. Consequentemente, os municípios estão perdendo em todos os itens, seja no ICMS repassado dos estados, seja no fundo de participação dos municípios, seja também no royalties do petróleo. Então, os prefeitos vieram aqui para tentar buscar ajuda. E um dos pontos fundamentais é que, na medida que as receitas estão caindo e as despesas estão lastreadas na previsão de receita anterior, eles passam a descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então é preciso que a gente altere a lei de responsabilidade fiscal para que possa dar aos prefeitos a condição de não ficarem inadimplentes e não ficarem em descumprimento da LRF. O presidente da Câmara de Angra dos Reis, vereador Marco Aurélio Vargas, participou de toda a discussão e se mostrou preocupado com a falta de recursos da Prefeitura. Fizeram uma discussão a respeito de todas as problemáticas que interferem no município. Hoje os municípios, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do nosso grande Brasil, estão em dificuldade financeira e econômica. Eles não têm como mais pagar os seus funcionários públicos, principalmente concernente à saúde e educação, pois a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do governo federal, ela está sendo pautada pelo atraso. Desde fevereiro, por exemplo, o governo do Estado não transfere os valores para a UPA dos municípios, dos diversos municípios do nosso estado. Então a crise está instalada. Nós temos também problema da contribuição de iluminação pública, nós temos problema do royalties, então nós estamos com um problema muito sério. Nós somos sabedores que o royalties do petróleo não pode pagar o funcionário público. E nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, tudo atrelado ao Tribunal de Contas, essa lei ela vai julgar os prefeitos que estão administrando o seu município. A prefeita de Angra, Conceição Raba, também esteve em Brasília e ressaltou que as soluções precisam de apoio em todas as esferas.
todos os prefeitos estão passando por uma situação muito crítica na parte financeira, né, econômica, e com isso são algumas medidas de ajuste que se toma coletivamente com todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, essa reunião com o presidente da Câmara foi importante, porque aqui essa Casa Legislativa é que tem que fazer algumas alterações legais, né, dentro das leis, para que possa viabilizar a implantação nos municípios das medidas de ajuste. O deputado Fernando Jordão relatou sua preocupação permanente em lutar pelo aumento da arrecadação. Eu, quando assumi a Prefeitura de Angra dos Reis, a participação do royalties da Prefeitura era muito pequena. Angra era considerado porto secundário. O que quer dizer isso? Na Agência Nacional de Petróleo, era para você receber o repasse dos royalties do petróleo, se você for porto secundário, você recebe X quantia. Se você for porto primário, isso é muito maior. E eu transformei Angra de porto secundário para porto primário. Angra recebia, na época, cerca de 400, 600 mil reais de royalties por mês. Quando eu elevei Angra a porto primário, e claro que pela legislação Angra é porto primário. Olha, Angra tem terminal de petróleo, Angra tem construção de plataformas de navio, Angra tem o porto da cidade, no centro de Angra. Então Angra se enquadrava em ser porto primário. E nós conseguimos elevar esse status de Angra de porto secundário para porto primário. Angra passou a receber, em vez de 600 mil reais por mês, 12 milhões de reais por mês. Claro que com a queda do preço do barril do petróleo, que era 110, hoje é 40, 45, a arrecadação caiu. Ele enfatizou a importância da união de todos os prefeitos. Agora, eu acho que os prefeitos virem aqui, junto com os deputados federais, o presidente da casa, fazer esse trabalho é importante. Então, eu acredito na gestão pública, acredito que a dificuldade de hoje é uma dificuldade grande, o país atravessa uma dificuldade maior ainda, os estados e os municípios. Agora tem que trabalhar, tem que ter criatividade para botar dinheiro novo. De que maneira se faz isso? Se enxugando a máquina, fazendo gestão pública, vendo aonde que pode ter uma entrada nova de dinheiro. Os deputados federais Júlio Lopes, Celso Jacob e Delei também falaram sobre o assunto, bem como o prefeito de Cordeiro, Leandro Monteiro. Nós tivemos ali algumas discussões sobre a flexibilização do FPM e de formas a prefeitura ter um prazo maior para a liquidação dos seus encargos, né, e com as dívidas também. Vamos procurar um encaminhamento que dê aos prefeitos uma alternativa para enfrentar esse momento difícil e fazer com que a população sofra menos. A gente está vendo da melhor forma de obter esses recursos. A gente vê coisas, por exemplo, que são absurdas, como a administração pública da iluminação, por exemplo, está com tarifa vermelha. Ora, os prefeitos não podem apagar as luzes das ruas para economizar. E é injusto que se faça tarifação de sobrepreço sobre a iluminação pública. Isso é uma das coisas, por exemplo. Outras, as taxas de pagamento das prestações que estão em atraso de débitos financiados estão, nesse momento, onerando muito. E também toda a previsão de orçamento que foi feita no ano anterior, obviamente, nesse período, ela está em desacordo, porque houve uma queda brutal de receita. As prefeituras, por exemplo, que têm uma grande participação de royalties, o sofrimento é maior. Realmente existe uma redução bruta no orçamento. Não tem como cortar as despesas proporcionalmente às quedas da receita e está um caos instalado em todo o estado do Rio. Algumas prefeituras sofrendo mais, quem tem mais participação de royalties, e algumas prefeituras sofrendo menos. Mas o caos está instalado e providências têm que ser tomadas, porque senão nós vamos ter não vai conseguir fechar as contas dos municípios nesse ano. O assunto mais importante que essa legislatura deveria tratar é em relação ao Pacto Federativo. Muito antes dessa crise eu já me preocupava muito com a questão dos municípios. Nós que somos lá do Sul Fluminense, do Centro-Sul, né, estamos vendo, né, as prefeituras em verdadeira petição de miséria. É um assunto de extrema urgência. O Brasil, daqui a pouco, eu não tenho dúvida, vai estar as prefeituras dizendo que vão fechar as portas. Temos que rediscutir a questão das atribuições
e também a questão das receitas, porque é muito fácil, né? As pessoas, o professor quer aumento, o médico quer aumento, e eles batem na porta do prefeito. Não, eles têm que vir bater na porta da presidente da República, quem quer que seja, porque são eles que detêm a maior parte dos seus recursos, né? O Estado também mantém um pouco mais desses recursos, então os municípios acabam ficando numa situação de calamidade. Essa que é a grande verdade. Essa é a nossa luta, para que a gente consiga repor essa perda, para que consigamos manter em dia os serviços essenciais como educação, saúde, a limpeza urbana e também a folha de pagamento. A situação da indústria naval no estado do Rio de Janeiro, que já demitiu 15 mil pessoas esse ano, foi o tema de outras reuniões em Brasília. A Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara esteve no Brasfels. Foi uma visita importante que fizemos a Angra dos Reis, acompanhado do presidente da Câmara e de várias outras lideranças de Angra dos Reis, deputados federais. E foi um diálogo importante, porque nós constatamos aquilo que foi trazido para nós aqui na Câmara dos Deputados. A informação de que o estaleiro está trabalhando, mas trabalhando com as suas próprias pernas, com ainda ativos a receber da Sete Brasil, e também percebemos lá a inquietude, um ambiente hostil, um ambiente de dificuldade, de desconfiança que está existindo, porque a qualquer momento o estaleiro pode paralisar suas obras, não por vontade própria, mas por conta exatamente da dificuldade financeira de receber da Sete Brasil. Nós vamos ter uma audiência pública, já está marcada, para a gente poder discutir esse assunto com o ministro das Minas e Energia, com o presidente da Petrobras, o presidente da Sete Brasil e também o presidente do estaleiro Brasfels, para nós sentarmos à mesa e discutirmos esse assunto abertamente, de forma muito clara, muito transparente, para que esses dividendos que o estaleiro Brasfels tem para receber, que receba o mais rápido possível, sob pena de paralisação da construção dos navios sonda de perfuração, que estão praticamente bem adiantada a sua construção. O vereador Marco Aurélio ressaltou a importância desse tipo de discussão. Então eu vim aqui para saber dele qual é a evolução, né, de todas aquelas discussões anteriormente lá na Brasfels. Então ele já esteve com o ministro Eduardo Braga, com o Bendini, com a Sete Brasil, e nós estamos aqui para isso, para que nós possamos alcançar o sucesso, que nós queremos o bem para Angra dos Reis. Nós não podemos deixar que o nosso estaleiro fique à deriva, que os nossos trabalhadores fiquem desempregados. Nós já temos sinais de demissões lá no estaleiro, nós não queremos isso. Nós queremos estancar essas demissões. O deputado Fernando Jordão falou da importância do envolvimento do Legislativo Federal na luta pelo Brasfels. E foi importante que o vice-presidente da Comissão de Finanças, o deputado Valtenir, esteve em Angra junto comigo, com o Luiz Sérgio, na Brasfels, junto com a direção da Brasfels, e a gente mostrou para essa comissão que o único estaleiro que produz e entrega a obra antes do prazo é o Brasfels. Os outros fecharam as portas. E a gente precisa pagar o Brasfels para manter os empregos e não fechar as portas do estaleiro. O estaleiro que está pujante, com 9 mil trabalhadores, vai ter que acabar demitindo. Para tratar do Brasfels, foi feita uma audiência com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Ali, se tratou da questão de toda a indústria naval fluminense. Uns meses atrás, estava para ser assinado um contrato da Petrobras com a Sete Brasil. Fizeram diversas discussões sobre a construção de novas sondas, não sei o quê, né? Enfim, esse contrato não foi materializado ainda. Nós temos que aguardar. Depois dessa reunião que nós tivemos às 10 horas, nós tivemos uma outra reunião com a presença do presidente do Sindicato Metalúrgico de Angra dos Reis, com outros representantes de outros estaleiros, e que nós também nós ouvimos
outros graves problemas com outros estaleiros. A demissão de 3.500 trabalhadores lá do EISA, que até agora não receberam, desde o mês de junho, nenhum salário e também os encargos que é de direito. Importante essa reunião aqui no Ministério da Minas e Energia, onde o ministro Eduardo Braga pontuou e ajudou a mediar com as partes importantes, as partes interessadas, Petrobras, Master Oil, Brasfels e o EISA, EISA Petro, no sentido que trata em relação ao estaleiro lá de Niterói. Em relação ao município de Angra dos Reis, que particularmente nos interessa muito a todos nós do município de Angra dos Reis, em relação aos trabalhadores metalúrgicos do estaleiro Brasfels, para que junto possamos entender qual é a dificuldade desse momento e a Petrobras apresentar um caminho nessa solução. Saio daqui hoje muito tranquilo da minha participação enquanto presidente da comissão que está fazendo o debate da crise no setor naval, aqui principalmente no município de Angra dos Reis, fazendo a nossa parte na defesa e da luta no setor da construção naval, principalmente na questão da empregabilidade de todos aqueles que estão lá preocupados do que vão fazer, do que vai acontecer em relação aos seus empregos. Durante reunião com o ministro Eduardo Braga, foi tratada a situação da paralisação das obras de Angra 3. A situação da eletronuclear, do complexo nuclear, lamentavelmente, é um problema muito sério. Não tem solução nenhuma, pois o CGU, o Tribunal de Contas da União, todos os órgãos de fiscalização, eles lamentavelmente estão paralisados, todos os contratos, né, da empresa que está construindo, né, a unidade 3. Então a obra está totalmente paralisada. E obviamente nós somos sabedores que no Brasil, quando há uma paralisação de obra, só daqui a 1 ano, talvez, 2 anos, talvez, retome as obras da construção da unidade 3. É lamentável para Angra dos Reis, pois são mais de 2.500 empregados, né, trabalhadores, que vão deixar o seu local de trabalho. E isso vai afetar bastante a economia de Angra dos Reis. A Lei Estadual 6.161 de 2012, a primeira do Brasil a regular os serviços de compras coletivas na internet, foi atualizada pela LERJ. A legislação em vigor estabelece as informações mínimas que as ofertas devem disponibilizar ao consumidor, como o prazo para a utilização e o endereço da empresa responsável, além de determinar que, se o número mínimo de participantes não for atingido, o valor seja restituído ao consumidor em até 72 horas. Agora, foram incluídas nessa legislação as punições, que vão de multa à cassação de licença do estabelecimento ou serviço. O projeto será enviado ao governador Pezão, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. A seguir, Semana do Idoso é comemorada em Angra dos Reis.